Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, mais um comentário sobre a Palavra de Deus. É um prazer poder nos reunirmos mais uma vez, sempre nesse horário, final da tarde, quando eu faço vídeo, para compartilhar com os meus irmãos, amigos, pessoas que acessam pela primeira vez esse canal no YouTube, falando das coisas de Deus. E é muito comum estar meditando hoje, é comum a gente conversar com pessoas de diversas religiões, de diversos credos, né? E a pessoa diz assim, não, eu creio muito em Deus, eu tenho muita fé em Deus, né? Normalmente você conversa com uma pessoa que frequenta uma igreja, frequenta uma religião, é comum ela dizer, não, eu tenho muita fé em Deus. Jesus, porém, disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós teríamos uma fé suficiente para transportar os montes. Diria para o monte, sai daqui, se lança no mar, se precipita, ele faria. Será que Jesus estava brincando? Não, Jesus estava dizendo a verdade. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no primeiro versículo, diz o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E o que é a fé? O que é ter fé em Deus? Muita gente diz que tem fé, mas muitas vezes o que ocorre nas suas vidas, nas suas experiências, nas suas lutas, não é uma demonstração que a sua vida demonstre ou fique claro que ela tem o exercício da fé. Nós cremos que existe um Deus, mas a fé é um dom concedido por Deus. Quando nós somos pessoas naturais, que temos uma religião, temos uma igreja, mas não temos uma verdadeira experiência com Deus, nós temos um tipo de sentimento que nós declaramos que é a fé. Mas a fé é uma verdade que existe no nosso coração. A fé é uma experiência que nos traz ao coração a presença de Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós encontramos com Jesus verdadeiramente, nós passamos a entender e compreender o que é a fé. Na carta de Judas, epístola que vem antes do livro de Apocalipse, não é Judas o que traiu Jesus, não, viu? É outro Judas. Ele, servo de Deus, ele no seu primeiro capítulo de Judas, versículo 3, diz que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Né? Quem são os santos? São aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, tiveram seus pecados justificados aos olhos de Deus, porque Jesus ele deu a sua vida na cruz do Calvário para nos resgatar do poder da morte, nos resgatar da vida de pecado. Jesus nos transformou em santos. Não somos santos por uma santidade própria, uma santidade nossa, mas nos tornamos santos aos olhos de Deus, porque Jesus nos justifica através do seu sacrifício, da sua obra que ele realizou na cruz do Calvário. Ele nos santifica, nos purifica, nos justifica aos olhos de Deus. Por isso somos tidos como santos, né? E quando somos justificados por Jesus, nós recebemos a fé verdadeira, né? A fé que uma vez foi dada aos santos. Por quem? Por Cristo Jesus, pela obra que ele realizou na cruz do Calvário. A fé, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, a certeza, a convicção das coisas que nós não vemos. Por exemplo, eu nunca vi Jesus, não convivi com ele,
mas eu creio na existência, eu creio em tudo que a Bíblia diz a respeito dele. E na minha vida, como na vida de muitos que estão me ouvindo, com quem estou conversando agora, sei que passaram por experiências onde a presença de Cristo se fez presente, a presença de Cristo se fez sentir através de uma cura, através de uma solução de problema, através da vitória numa luta, através de um grande livramento, através da cura de uma enfermidade. Quem já passou por isso sabe, confirma, atesta que Jesus é real e a nossa fé é verdadeira. Essa é a fé que uma vez foi dada aos santos, pela qual nós devemos batalhar dia a dia. Nós cremos em Deus não apenas de boca, de palavra, de afirmação verbal, mas nós cremos em Deus que nós sentimos a presença dEle. Nós cremos em Jesus porque Ele está em nossa vida. E o que eu quero convidar você que me ouve nesse instante, eu sei que estou falando com muitos cristãos, pessoas que um dia encontraram com Jesus, tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Mas eu quero nessa oportunidade compartilhar com você que ainda não teve essa experiência, que você tem uma religião, tem uma igreja, tem uma crença, mas não teve uma real experiência com Deus e precisa ter, porque Deus é real, Jesus é real. Se você orar com sinceridade, se você que está passando por momentos de depressão, de angústia, de sofrimento, impactado pela notícia de uma enfermidade em você ou em alguém que você ama, na sua família, creia que o poder de Deus é real, creia que Jesus Cristo é real. Ele deu a sua vida para nos salvar do pecado, para nos livrar da condenação. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, receba a fé verdadeira no seu coração, a fé que uma vez foi dada aos santos através de Cristo Jesus, para que você possa realmente viver uma vida de experiência com Deus, uma vida intensa, uma vida verdadeira, não uma vida religiosa. Uma vida religiosa sim, porque religião significa religar, a religião significa que estamos religados a Deus, através de quem? Através de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário para nos salvar e nos libertar. Então, se você ainda não aceitou Jesus, aceite. E você, meu irmão e minha irmã, que já aceitou Jesus, que já o conhece, que caminha com Ele há algum tempo, você sabe que você tem a fé que uma vez foi dada aos santos. Nós podemos crer na palavra de Deus, nas suas promessas que estão nas Escrituras Sagradas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não vemos. Por isso que nós vamos orar mais uma vez, porque pela fé nós podemos alcançar e mover as mãos do nosso Deus a nosso favor. Eu não sei o que está acontecendo com você, não sei qual a situação que você está passando, se está tudo bem, está tudo em ordem, ou se há algum problema, algum desafio, algum enfrentamento, alguma tribulação que você esteja passando. Porque Jesus disse que a cada dia bastava o seu mal, porque o dia traz coisas boas, mas às vezes traz coisas amargas também. Mas Deus tem poder para restaurar todas as coisas. Por isso, eu quero orar com você, orando pela sua família, pelo lar que você representa, pela situação que você representa. Nós vamos orar agora. Nós vamos buscar a presença de Deus em oração, porque nós temos fé, uma fé que uma vez foi dada aos santos e por essa fé nós batalhamos e nos colocamos na presença de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, no nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Não sei o que você está precisando, mas você pode ligar seu coração a Deus e apresentar a sua necessidade ao Senhor agora enquanto eu oro. Ore comigo aí onde você está, no seu lar, aonde você estiver. A bênção de Deus vai chegar até você, em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, mais uma vez eu busco a tua santíssima presença
através do nome e da mediação de Cristo Jesus, nosso Salvador. Senhor, nós temos a fé que uma vez foi dada aos santos através de Cristo Jesus. Senhor, eu oro por todas essas pessoas que oram comigo nesse instante. Olha pelas famílias que elas representam, pelos lares, pela situação, pelas necessidades de cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, repreende a enfermidade, restaura a saúde, dá solução do problema, entra nesse lar, nessa família, toca com as tuas mãos e opera pelo poder do teu Espírito, porque eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Você crê? Tem que crer. Jesus disse que se pudéssemos crer, tudo é possível aquele que crê. Vamos usar a fé que uma vez foi dada aos santos. Aceite Jesus como seu Salvador, se você ainda não o fez. Entregue sua vida a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Confia nele e o mais Ele fará. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo o Senhor, até a próxima.